E vamos agora convidar para conversar com a gente aqui o Mário Mantovani, para que a gente possa completar essa cobertura com uma avaliação não só da votação de hoje na CCJ, mas também desse momento do engajamento da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil na campanha. Mário. Bom, olha, a campanha está fantástica. Estava acabando de falar na Rádio Jovem Pan, né, contando um pouco disso que está vendo, porque já está rodando na internet, que o Floresta faz a diferença, está tendo muitos acessos. O que a gente vê são atos distintos, né? Enquanto aqui a gente está fazendo um ato de solene, né, despertando para aquilo que tem de mais sagrado na natureza, do outro lado a gente viu a motosserra acabar com o Dia da Árvore. E é difícil você ver. Lógico que nós não tivemos a derrota que tivemos na Câmara dos Deputados. Acho que o que aconteceu aqui, nós falávamos disso diretamente ali, enquanto estava sendo lidas as emendas, eu fiquei muito surpreso com o resultado. Eu imaginava que pudesse ter sido muito pior a situação na CCJ, conhecendo o perfil dos senadores e principalmente o Luiz Henrique, e o governo continua vacilando. Isso é que é mais difícil. Quando o governo vacila, essas forças que são ainda das oligarquias atrasadas, elas crescem demais. Então nós vimos um momento difícil ali, mas vimos uma reação como essa. É a capacidade da sociedade de reagir. Nós precisamos fazer essa reação agora, principalmente com a Comissão de Agricultura, de Meio Ambiente e a Comissão de Ciência e Tecnologia. Nós já temos no site da Frente Parlamentar, no Observatório Parlamentar, o nome desses senadores todos, e nós vamos precisar ir atrás, buscar cada um deles. Não aqui em Brasília, aqui a gente tem, eles trazem milhares de pessoas, tem muito dinheiro. Você tem que ir na sua cidade, na rua, na casa, leva o cachorro, as crianças, todo mundo lá, para dizer, senador, você vai votar contra essa barbárie, contra a sociedade? Eu acho que esse é o papel que a gente está fazendo. A igreja está fazendo aqui a parte dela, as ONGs têm que fazer sua parte também. Nós, como cidadãos, temos que procurar fazer isso. Cada ato do nosso dia a dia, seja num plantio de árvore, seja numa atitude na escola, na associação, no sindicato, em qualquer lugar, chama a atenção disso. É um jeito de fazer cidadania e não ver a injustiça e a corrupção imperando quando se dá anistia como essa. Nós que estamos agora vendo essa mobilização da sociedade em todos os lugares do Brasil contra a corrupção, a anistia que se quer dar hoje para esses ruralistas que agrediram a natureza, agrediram a obra da criação, falando aqui na casa da CNBB, elas não podem ficar impunes, porque se ficarem impunes, nós vamos ver a corrupção graçando nesse país. É assim que a gente vai reverter esse quadro. Vai procurar um senador no seu estado, onde você estiver. Mande o seu recado, não deixe barato, porque o pouco que nós fizemos refletiu com certeza nesse resultado que tivemos agora. É isso aí. Obrigado, Mário. Temos aqui organizações como o WWF Brasil, o Greenpeace, o Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, além da Comissão de Justiça e Paz e várias outras organizações que se fizeram presentes nesse ato. O Comitê Brasil em Defesa das Florestas está liderando esse abaixo-assinado e nós estamos convocando todos vocês que têm essa preocupação para baixarem o abaixo-assinado da página do Floresta Faz a Diferença, imprimir e levar ele na bolsa, ir às ruas, aonde você for, no barzinho, na igreja, na escola, levar esse abaixo-assinado para que a gente possa, coletando essas assinaturas, demonstrar ao Congresso Nacional qual é o desejo da sociedade brasileira em relação ao Código Florestal. Essa é a nossa forma de mostrar que queremos uma lei decente, uma lei que proteja as florestas, uma lei que proteja a qualidade da nossa água, uma lei que nos dê melhor qualidade de vida, e não uma lei que vai atender apenas a alguns pequenos setores da economia, que são importantes, mas que podem continuar produzindo e tendo o seu lucro sem precisar destruir as nossas florestas. A solenidade agora está se encerrando com o plantio da muda de IP. A gente consegue ver aqui, ainda um pouco de longe, essa solenidade, muito simbólica, com a presença de várias lideranças importantes da Igreja Católica. E vamos aproveitar a oportunidade para conversar com mais algumas pessoas que têm acompanhado essa discussão do Código Florestal
e que vão poder trazer para nós aqui as suas impressões e as suas preocupações com relação à discussão dessa lei. Nós vamos chamar aqui o Carlos Alberto Escaramuça, que é diretor do WWF Brasil, que é também uma instituição membro do SOS Florestas e do Comitê Brasil em Defesa das Florestas, para que ele possa compartilhar conosco também as suas preocupações sobre o Código Florestal. A gente vê agora o pessoal retornando do momento solene de plantio do IP. Tudo bom? E vamos aguardar só um minutinho. Agora que o projeto de lei foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, ele parte para a Comissão de Agricultura, depois para a Comissão de Ciência e Tecnologia e para a Comissão de Meio Ambiente. E o nosso trabalho continua. Bom, vou deixar vocês aí, Paulo, para continuar a transmissão e encerramos a participação aqui de Brasília. Obrigada. Tá bom, vou ligar lá pro Nilo. Vai sim. Vamos estar lá. Falou, até mais. Pronto. Bom, estamos lá com o link lá em Brasília. A Adriana está aguardando para falar com outras pessoas. Enquanto isso, nós vamos seguir por aqui com o Brasília. Nós estamos tentando também o contato com o Márcio Astrini ou o Nilo do Greenpeace, também para poderem participar com a gente aqui, dar as impressões do Greenpeace sobre essa votação, a votação desta manhã. Então a gente vai dar continuidade aqui com a conversa. Nós estamos falando das emendas, né? Lembrando que a fala agora que nós tivemos do Mário Mantovani, como ele bem salientou, apesar de um resultado concreto em termos do projeto de lei que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, ele ser ruim, com apenas pouquíssimas mudanças significativas, a sinalização que foi dada em termos do posicionamento dos senadores e do espírito com que eles encararam o projeto é uma sinalização positiva de que sim, várias mudanças ainda precisam ser operadas nesse projeto de lei, que ele não pode ser simplesmente tomado tal e qual veio da Câmara. Isso foi um sinal muito importante. Agora, ele precisa ser transformado em alterações e mudanças concretas no texto nas próximas comissões que vão tramitar o projeto, que é a Comissão de Ciência e Tecnologia, a Comissão de Agricultura e Comissão de Meio Ambiente. Então, a pressão e a atenção sobre o trabalho dessas duas comissões nas próximas semanas, na verdade nos próximos 2 meses, é absolutamente crucial, fundamental. Estaremos atentos e acompanhando por esse canal ou outros canais com as diversas organizações que estão atuando nesse trabalho. A gente estava comentando sobre o conjunto de emendas que tinham sido apresentadas como destaques ao projeto que foi aprovado, de forma que houvessem alterações ainda na Comissão de Constituição e Justiça. Nós já falamos das 3 primeiras emendas que foram apresentadas e não foram em conjunto, elas não foram, na verdade, apreciadas, porque se considerou que a votação desses destaques deve acontecer num segundo momento. Nós vamos falar agora de outras emendas. A próxima que a gente pode falar é
Vou escolher aqui, qual que nós vamos falar aqui? Nós vamos falar da... Ah, esse é importante. Existe uma previsão no artigo 27, o artigo 27, se vocês observarem aí no esquema que explica a lei que nós postamos aí no Facebook, vocês conseguem ver isso, o artigo 27, ele trata do processo de supressão, né, onde você pode ter supressão de vegetação nativa, e ela regulamenta isso, quer dizer, basicamente diz que todo processo de supressão de vegetação nativa deve ser precedido de autorização do poder público, seja ela em áreas privadas ou em áreas públicas. Mas ele traz um tema importante, que é permitir que em determinadas situações essa autorização de supressão se dê no nível municipal. E de forma geral, ou seja, sem nenhum corte ou condicionante do ponto de vista de estrutura, de demonstração de capacidade institucional, etc. Apenas diz que compete ao órgão municipal ele fazer dar as autorizações para a supressão de vegetação quando estiverem em unidades de conservação criadas pelo município. Acontece que nas unidades de conservação, todas elas, as unidades de conservação, à exceção das APAs, elas não permitem autorizações de supressão. Apenas em casos muito específicos nas florestas estaduais, nacionais ou municipais, né, chamadas unidades de conservação de uso sustentável. Agora, existe uma categoria que é a área de proteção ambiental, a APA, em que é uma categoria de unidade de conservação bastante abrangente, em que ela não implica em desapropriação das áreas, as áreas continuam sendo privadas ou públicas, e que apenas cria uma espécie de ordenamento com atividades que seriam autorizadas ou não nesses territórios. Isso depois da APA ter o seu plano de manejo aprovado. Aliás, pouquíssimas APAs no Brasil têm planos de manejo aprovados. Então, o que você poderia ter facilmente acontecendo é municípios criando APAs que incorporam boa parte dos municípios para serem automaticamente autorizados a serem os definidores das autorizações de supressão de vegetação dentro dos municípios, né? Olha só, hoje em dia, a supressão de vegetação ela é feita pelos estados, na maioria dos casos, com algumas exceções que são os casos federais. E ainda assim, para que eles pudessem fazer essa supressão, eles têm que estabelecer uma série de estruturas e protocolos nos próprios estados para serem capazes de fazer o processo de licenciamento. Quando você coloca isso na lei, dizendo que o município tem, por princípio, ele será responsável por fazer o licenciamento, a autorização de desmatamento, e a única coisa que você condiciona é que esteja dentro de uma unidade de conservação e que ele possa criar por APA, você não garante nem que exista uma estrutura mínima para fazê-lo, nem que exista um procedimento mínimo para fazê-lo, de forma a garantir que realmente a supressão de vegetação só aconteça nos casos em que ela é absolutamente necessária de ocorrer. Então, esse é mais uma daquelas áreas que abre um flanco para uma má interpretação da lei e para uma abertura para possivelmente facilitar novos desmatamentos. Então, a emenda que foi apresentada pelo senador Aloysio Nunes, a emenda 29, ela exclui das áreas que os municípios poderiam realizar autorizações de desmatamento as áreas de APA. Então, ele poderia fazer nas áreas de unidade de conservação, aquelas que têm um propósito específico, onde já por natureza é muito difícil você ter autorização de desmatamento, e também nas áreas públicas municipais, mas em áreas privadas eles não teriam, em nenhuma situação, teriam essa possibilidade de fazer a autorização de desmatamento. Então, essa era a emenda de número 69.